Olá, seja bem-vinda à unidade 3 de simulação empresarial, ou seja, nós vamos estudar agora as tecnologias aplicadas à competitividade. Qual a importância da gente estudar essas tecnologias, essas competitividades? Porque assim eu vou utilizar a melhor ferramenta possível para que eu possa desenvolver mais a minha empresa. O que acontece? Se eu utilizo uma tecnologia, seja ela qual for, ou principalmente as novas tecnologias, eu estou melhorando o meu trabalho. Melhorando o meu trabalho, eu vou fazer com que a entrega desse serviço ou desse produto tenha mais qualidade. E aí eu vou trabalhar com eficiência, somado à efetividade. Porque é isso que as empresas procuram, não é? Elas não querem ser melhor cada vez mais e constantemente. É importante que as empresas entendam essas relações. No campo da simulação, você vai trabalhar ali essas tecnologias e mostrar a importância dela e como que o trabalho pode ser mais vantajoso e muito mais rápido. Eu gosto muito de uma frase do Peter Drucker que ele diz o seguinte: não existe nada mais ineficiente do que você fazer um trabalho eficiente que possa ser feito de uma máquina, que possa ser feito de outros processos, que você não precisa gastar todas as suas energias e tempo. Ou seja, não precisa você despender muito tempo para fazer alguma coisa que uma máquina pode fazer. Você vai estar trabalhando em outras áreas, você vai trabalhar em outras frentes que vai desenvolver mais a empresa. Vamos contextualizar? As tecnologias aplicadas à competitividade. Que jeito que eu vou aplicar essas tecnologias para que eu possa desenvolver mais a competitividade na minha empresa? Eu sei que as empresas, ela vive dentro do sistema capitalista e dentro desse sistema capitalista existem outras empresas que estão querendo a mesma fatia do mercado. Então eu vou desenvolver essas tecnologias, entender o conceito dela, para aplicar a competitividade, e aí eu vou utilizar também a criatividade como uma alavanca para a minha competitividade. O que acontece? Quando eu utilizo criatividade, gestão da inovação, tecnologia, é natural que a empresa fique mais competitiva, que o consumidor perceba esse diferencial na empresa. E os vetores, né, os indicadores de competitividade, como utilizar ele, como desenvolver mais ele dentro da empresa. E a empresa que nós vamos utilizar é a Descanso. É uma empresa que comercializa chinelos, né? Chinelos de borracha que é utilizado muitas vezes na praia. E a ideia deles, a missão dele, a diretriz dele, já parte pelo nome, descanso. É quando você coloca esse chinelo e sente que você está no aconchego da sua casa, que você está no momento de descanso, no momento de acolhida, seja onde você for utilizar esse chinelo, para ir trabalhar, para ir para um shopping, para fazer outras atividades. Então, uma empresa do setor varejista e eles têm atualmente fornecedores nacionais e também internacionais. E a base deles é ofertar produtos de qualidade, mas não é simplesmente qualidade, é qualidade com preço justo, com preço compatível ao produto que está sendo fornecido. E aí a empresa Descanso tem grandes perspectivas de aumento de mercado, de crescimento de mercado, porque existe uma fatia ali do mercado aonde ela pode crescer. Ela percebeu que tem sim produtos de qualidade, mas o preço um pouco mais elevado comparado ao dela. Aí ela analisou e falou assim: por que não eu vou trabalhar com liderança em custo, trabalhar toda a minha cadeia produtiva voltada para um custo mais baixo, mas atendendo da melhor maneira possível o meu consumidor. Como que ela vai fazer isso? Utilizando essas tecnologias. Aí primeiro ela vai fazer toda a simulação do uso dessas tecnologias para depois aplicar na empresa, porque assim ela vai conseguir entender o diferencial, se vai o que precisa melhorar e o que precisa enfatizar que já está ótimo, que está bom ali. Porque daí ela consegue fazer esse comparativo, do que ela começar logo de cara, ali já entra com tudo na empresa ali sem fazer uma simulação que é tão fundamental. Tecnologia no contexto da gestão da empresa.
Por que eu tenho que entender essas tecnologias na gestão da empresa? Quando eu estou falando de gestão, eu estou falando de basicamente o quê? Estou falando de uma administração, onde que eu vou utilizar os melhores recursos e vou utilizar ele da forma mais eficiente possível. Vou aplicar todos os recursos que eu tenho em processos e metodologias para atingir o meu objetivo. Que objetivo é esse? É a entrega de um produto ou de um serviço. E aí você vai utilizar essas tecnologias, você vai utilizar essas ferramentas para entregar esse produto e serviço. Vamos ver a base? Então, quando a gente começa a pensar no uso das tecnologias, nós estamos pensando que nós vamos ter uma vantagem competitiva, nós vamos basear toda a nossa competitividade nessa tecnologia que irá auxiliar a gestão da empresa. E aí, como que eu faço isso? Utilizando corretamente as informações. As informações me embasam para o processo de tomada de decisão. Se eu tenho um processo de tomada de decisão com o uso correto dessas informações, eu vou ter um tempo de reação muito menor. Ou seja, eu vou ter uma resposta mais rápida daquele problema, daquele conflito que eu preciso solucionar. Então, eu tenho que ficar focado aqui no uso da tecnologia para que eu tenha o máximo de informação possível sobre aquele problema, aquele conflito, para que eu tenha uma tomada de decisão, uma resposta sobre aquele problema da forma mais rápida possível. E aí, como que eu vou utilizar essas tecnologias, né, aplicadas à simulação? Primeiro, eu preciso entender como que as informações são geradas, como que eu consigo chegar na categoria de sabedoria. Então, primeiro de tudo, eu tenho o quê? Os dados. Os dados são aqueles números não tabulados, aonde que ele só me gera um número ali. E aí, a partir dali que eu faço o tratamento dele, eu faço a tabulação dele, eu gero uma informação. Com essa informação, se eu fizer uma análise e tomar uma decisão, eu vou ter conhecimento. E aí, a partir do momento que eu gero conhecimento, eu aplico esse conhecimento e vou gerando novas análises, eu consigo gerar sabedoria, que é a última categoria. Mas como que eu faço isso? É basicamente assim. Vamos pensar que você foi lá no banco e puxou, ou pegou aí pelo internet bank e puxou seu extrato bancário. No seu extrato bancário, está lá, apresenta um saldo muito baixo ou negativo. Como que ele apresenta negativo? Com o sinalzinho na frente ali. Aí você fala assim, mas isso é óbvio. Tá, mas muitas vezes a pessoa pode não entender o que de fato quer dizer aquele saldo negativo. Aí ela olha aquele saldo negativo, é só um dado. Ela só olhou e não tomou decisão nenhuma. Se ela analisar, se ela tratar aquele dado, ela vai olhar aquele dado e falar assim, eu não vou ter dinheiro para pagar minhas contas. Do jeito que está, eu tenho mais contas caindo que vão ser debitadas nessa minha conta e eu não vou conseguir arcar com isso. Aí o que ela faz? Ela pensa, olha, eu vou ter que tomar um empréstimo, seja da família, seja um empréstimo bancário, ela vai fazer um empréstimo. Aí ela analisa as taxas de juros, o que ela vai emprestar e o valor e vai ali e deposita no banco. Ou seja, ela sabia que a partir do momento que ela fez aquela análise, ela gerou uma informação. A partir do momento que ela emprestou o dinheiro, ou seja, ela tomou uma ação em cima daquela informação, ela gerou um conhecimento. Aí ela foi ali e aplicou no banco e deixou aquele valor para ser debitado. Como que ela gera sabedoria? Realizando seu fluxo de caixa para saber quais são as entradas e saídas da empresa, em que momento que vai ter essas saídas, em que momento que vai ter as entradas, para que ela possa regular o seu dinheiro. Olha, eu percebi que em janeiro vai sobrar um pouquinho, mas ali em novembro vai faltar. Por que não guardar esse dinheiro para novembro? Então, ela consegue montar o seu fluxo de caixa para saber quando que vai faltar dinheiro e quando que vai sobrar. Com isso, ela se organiza melhor. E aí, ela gerou um conhecimento a partir daquele dado. Aquele dado era o quê? Ele estava falando, olha, está negativo hoje. Vai continuar negativo sempre? Não sei. Tudo vai depender do que vai ser feito. Então, precisa primeiro entender dados. Quando eu tenho ali, sem fazer análise nenhuma, só os números, são só dados. Eu faço uma tabulação, eu junto eles como se fosse meu fluxo de caixa, as entradas e as saídas, eu gerei informações. Mas se eu não tomar nenhuma decisão sobre aquela informação que eu tenho, quando que vai faltar e quando vai sobrar dinheiro,
Eu não fiz nada. Ou seja, na partir do momento que eu tomo uma ação, eu tomo uma decisão ali, olha, vai faltar dinheiro em março, mas em abril vai sobrar, mas em fevereiro também. Então eu vou regulando, eu gerei um conhecimento, eu gerei uma sabedoria. Isso é fundamental para desenvolver uma empresa. Vamos ver como que acontece o fluxo de desenvolvimento de uma empresa dentro de um produto, dentro de um serviço, dentro da categoria de sistema de informação? Eu tenho meu fluxo de gestão da informação, onde eu tenho informações ali. Então, vamos pensar que eu vou lançar um novo produto, um novo serviço. Então, eu tenho aqui, primeiro, a pesquisa de mercado, eu tenho uma informação 2, que seria do setor de desenvolvimento, eu teria aqui depois um setor de produção e aí, por fim, de logística e de finanças. Somado todas essas informações, eu vou pegar o de melhor que eu tenho em cada uma das áreas para lançar esse novo produto que eu desejo. Então, eu estou colhendo essas informações e aí eu vou fazer a análise delas. O que eu coloco? Para ser muito mais rápido, eu coloco dentro de um sistema de gestão da informação. E aí, dentro desse gestão da informação, eu posso seguir os próximos passos, que viria a ser, primeiro, a decisão estratégica, ou seja, a partir de todas as informações que eu colhi e joguei aqui no sistema de gestão da informação que ele fez a tabulação, eu vou fazer a análise. Com a análise, eu posso definir uma estratégia. Se eu defino uma estratégia, eu tenho um processo de decisão. O processo de decisão envolve diretamente você analisar as consequências daquela decisão que você tomou, daquela ação que você vai realizar. Por isso que a gente chama de decisão estratégica. A partir do momento que você toma uma decisão estratégica, você vai desenvolver os processos, a metodologia para desenvolver aquele produto ou aquele serviço novo que está sendo lançado para a empresa. Aí sim, você chega no final da entrega do processo, porque você passou primeiro pela fase de analisar cada uma das informações que você colheu, percebeu que o novo produto vai ser aceito no mercado, tem nicho de mercado, tem um custo justo, o setor de produção consegue produzir, o setor de pesquisa e desenvolvimento consegue desenvolver e o setor de logística consegue entregar. Tudo isso foi tabulado aqui pelo sistema de gestão da informação, que aí foi tomada uma decisão estratégica, ou seja, você analisou as consequências e definiu o ato para chegar na metodologia. Então, a gente consegue definir aqui o sistema de informação, gestão da informação, onde que primeiro eu organizei todas aquelas informações, eu organizei todos aqueles dados. Aí, a partir do momento que eu analisei, eu faço o tratamento. Esse tratamento é a leitura, eu capto o que precisa dele para chegar aqui na última fase, que é a simulação dentro de um sistema de informação, que eu posso criar cenários e simular cada uma das etapas para que eu possa entender esse fluxo de informações e como que ele acontece na empresa. E não somente de forma isolada, mas eu vou olhar ele, cada uma das etapas. Primeiro eu trato, depois eu faço análise e aí eu crio cenários que é onde eu posso utilizar para a minha empresa no campo da simulação. Sistema de gestão e apoio à tomada de decisão. Quando eu falo sistema de gestão e apoio à tomada de decisão, eu estou falando de um sistema que vai apoiar, vai me auxiliar, ou seja, seria como se aqui fosse uma mesa, eu me apoiasse nessa mesa. Aí então eu não estou falando que ele vai tomar uma decisão, mas ele vai me auxiliar. Então precisa entender primeiro essa parte, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou colocar um sistema de gestão aqui na minha empresa, um SAD, um sistema de apoio à decisão, e ele vai tomar as decisões. Não, quem toma decisões são você, é o gestor, é quem faz a análise, é o ser humano, é a pessoa que está atrás aqui do sistema. O sistema só faz ali a tabulação dos dados. Precisa que alguém analise as consequências. E as consequências e a tomada de ação é sempre do ser humano. Então, essa é a primeira parte. Vamos ver os sistemas? Quando eu começo a pensar em sistemas, eu posso falar da aplicabilidade de cada um desses sistemas. Dentro do campo da simulação, eu posso pegar de forma fragmentada, como se fosse aqui no sistema de marketing, e aí eu vou utilizar o processo, as análises, os resultados de mercado, indicadores de fidelização de cliente, penetração de produto. Então, eu vou pegar todos os P's ali, todos aqueles envolvendo aqui a questão do marketing.
Ou eu posso analisar somente no setor de finanças, que aí eu posso analisar o ticket médio, que é do valor médio de um produto que eu vendo, a margem de contribuição, ponto de equilíbrio, VPL, OTIR. Dentro do setor de recursos humanos e gestão de pessoas, eu posso analisar o turnover da empresa, o absenteísmo, o índice de retenção de talentos, o custo da rotatividade da minha empresa, a quantidade de pessoas que estão trabalhando ali e fazendo essa rotatividade. Já no setor de operações, eu vou trabalhar os indicadores de contabilidade, ou de qualidade, ou de rentabilidade, giro de estoque, níveis de serviços de entrega. De produção, eu posso trabalhar os indicadores de produtividade, a quantidade de horas trabalhadas, nível de utilização da capacidade instalada. Então, eu tenho que analisar essas condições e se eu posso aplicar cada um deles na minha empresa. Como que eu faço essa aplicabilidade? De que maneira? Aí eu posso analisar a evolução dos sistemas integrados de gestão. Como que eles aconteceram? Eu sei que a minha empresa pode aplicar cada um deles. Como que ela vai aplicar? Como que ela vai fazer? Lá depois da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Os produtos estavam em baixa, porque tinha acontecido a Segunda Guerra, aí essas pessoas focaram somente mais para a guerra, as empresas focaram na produção de armamentos para a guerra, e aí não tinha pessoas para trabalhar, a produção era em baixa. Então, se você encomendava um produto ou um serviço, demorava muito para esse produto e serviço chegar. Aí as empresas analisaram e falaram assim, nossa, eu preciso ter um estoque aqui, porque se alguém pedir algum produto, eu já consigo entregar mais rápido. Então, elas começaram a trabalhar com um pouquinho de estoque, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado. Mas isso não supria as necessidades, por quê? Às vezes sobrava alguns produtos, tanto de matéria-prima acabado como matéria-prima em transformação, e eles não conseguiam ter um controle exato, porque eles olhavam e falavam assim, olha, eu produzi aqui, mas não quiseram esse produto, e antes ela vendia bem, agora ele não está vendendo mais, porque eles pegavam os pedidos, as relações dos que eram mais vendidos e guardavam ali em estoque. Aí eles perceberam que tinha muito dinheiro parado. Você não cata R$10 e coloca ali e deixa simplesmente guardado numa empresa, sem render juro nenhum. Você fala assim, olha, eu vou guardar aqui nessa caixinha. Não, o que a empresa também não pode fazer isso? Ela tem dinheiro parado ali, então ela tinha que girar esse estoque. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, que daí eles analisavam somente o EPS e o PEPS, ela falou assim, olha, a gente precisa ter um sistema que vai auxiliar quando que vai ser mais consumidos os produtos. Aí foi criado o MRP1, a necessidades de materiais, saber quanto que te precisava de material de fato. Aí só que ele foi interessante, mas eles precisavam evoluir, como qualquer outro sistema. Na evolução dele, criou o MRP2, que é o planejamento de materiais de manufatura, ou seja, estava trabalhando uma escala maior de materiais, eu estava pensando ali em desenvolver mais em escala, em produtos. A partir do momento que as empresas começam a pensar em manufatura, em escala de produção, desenvolvimento de produtos em massa, ela tinha que pensar em cada uma das áreas. E cada uma das áreas trabalhar dentro desse setor, produção, logística, produção, finanças, marketing, ela olhou e começou a falar assim, eu preciso de um sistema que venha integrar mais. E esse sistema é o ERP. Atualmente tem o ERP2 e tem a evolução dele também, que é natural, mas ainda continua sendo a base inicial ali com estoque. Vamos ver essa evolução? Então, eu tinha aqui por volta da década de 50, o estoque como o meu foco primeiro. Aí eu vim e fui direto para os sistemas de planejamento de necessidades de materiais. Eu estou falando ali por volta da década de 60. Mais ou menos na década de 70 para 80, eu já tenho o planejamento dos recursos de manufatura. E aí na década de 80, 90, eu acabo tendo ERP, que é o planejamento dos recursos empresariais. Eu estou olhando a minha empresa como um todo. Então eu começo a analisar primeiro o ERP. O ERP, ele vem do MRP1 e MRP2. Então, vamos entender essa base desses sistemas de apoio de decisão. O MRP, que é meu material de requerimento de planejamento, onde eu vou olhar necessidades desses materiais que eu tenho, eu vou fazer as seguintes perguntas. O que eu preciso comprar?
O que eu tenho que comprar de materiais aqui? Primeiro, quais? Quanto? Quando eu estou falando quanto, é a quantidade. Quanto que eu tenho que comprar de cada um desses materiais que está definido? Quando que eu tenho que comprar? Em que momento que eu tenho que comprar esses materiais? Quando que eu tenho que comprar? Vai ser daqui 10 dias, 20 dias, 30 dias? Aí eu tenho MRP 1. A evolução da MRP 2 foi exatamente como que eu vou fazer esses produtos e serviços que eu vou entregar, de que maneira, que estrutura que eu vou utilizar, que processos que eu vou utilizar, porque eu já estou falando aqui em manufatura, eu estou falando de uma quantidade muito grande de materiais que eu tenho que fazer todo o planejamento do que precisa, e quando, mas eu também tenho que saber como que vai ser feito. Esse questionamento foi fundamental para a gente chegar no ERP, porque a partir daí você consegue entender a evolução dele, que é utilizada até hoje e como que as empresas podem continuar evoluindo. Porque é fazer aquele trabalho da melhor maneira possível, é buscar eficiência. Se existe um software, se existe um sistema que vai dar apoio para a minha empresa, por que fazer manualmente? Por que fazer ali escrevendo, sendo que existem sistemas para isso? É a partir dessa evolução que as empresas começam a crescer e ter mais competitividade e se desenvolver mais no mercado. Software de suporte ou apoio às decisões. Então, nós temos software, nós temos sistemas que vai apoiar a minha decisão. A partir dele, eu vou analisar os dados, seja de forma vertical ou horizontal que eles me apresentam, e aí eu vou poder tomar uma decisão. E meu primeiro software veio a ser o ERP. Vamos ver ele? O ERP, ele busca integrar todas as áreas da empresa. Então, eu vou fazer o planejamento dos meus recursos empresariais. Se eu estou falando de planejamento, estou falando basicamente ações que eu tomo no presente para atingir o quê? O meu futuro. Mas esse futuro só vai acontecer se as ações acontecerem agora. Então, o ERP é um sistema que vem integrar todas as áreas da empresa, desde o setor de vendas, financeiro, contábil, fiscal, planejamento patrimonial, desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, compra, estoque, produção, todos eles. E dentro deles, ele se desmembra em outros sistemas. E assim sucessivamente. O que acontece? Se você fizer uma venda, no ato que você fizer essa venda, já vai cruzar aqui com o financeiro e vai enviar para a produção e também para o setor de compras o que precisa comprar, o que já tem ali já de produto acabado no estoque, e o que tem de produto em transformação, que vai olhar para o financeiro e falar assim, olha, você já pode começar a emitir as notas que esse produto vai ser entregue mais rapidamente. Então, integra todas as áreas da empresa o ERP. Se acontecer uma ação no controle patrimonial, todas as outras áreas também vai saber. Então, você começa a trabalhar de forma mais integrada. Aí nós temos nossa gestão de relacionamento com o cliente, onde que vai focar a gestão da empresa, o cliente dentro desse nicho de mercado e o relacionamento que a empresa tem. Sendo que dentro de uma área nós vamos trabalhar aqui mais a interação, quando eu estiver falando a gestão e o cliente diretamente, e mais no campo de adquirir conhecimento aqui, quando eu estou falando do cliente, o relacionamento que eu desejo ter com ele. Então, basicamente, a minha gestão de relacionamento com o cliente parte primeiro do meu CRM operacional, que é aquele atendimento que eu faço na minha pós-venda, pré-venda, a suporte a esse cliente quando eu faço, se ele tem algum problema. E depois eu tenho com relação ao cliente e ao relacionamento, quando eu junto aqui, ó, lembra da teoria dos sistemas lá do primeiro ano? Quando você junta dois conjuntos e a intersecção entre eles, eu tenho aqui meu CRM analítico. Meu CRM analítico, ele vai gerar relatórios, análise, vai traçar o perfil do meu cliente para entender como que ele funciona. Já que
nesse imbricamento aqui de gestão e relacionamento, eu tenho um outro subconjunto, que vai ser o meu CRM colaborativo. Esse CRM colaborativo busca disseminar as informações em todas as áreas da minha empresa. Busca ele mostrar para todas as áreas como tem que ser essa gestão de relacionamento com o cliente. E aí eu tenho meu CRM estratégico, meu CRM, aonde que eu vou fazer tanto aqui, ó, eu vou juntar o meu relacionamento, minha gestão, meu CRM colaborativo, meu CRM operacional de cliente, bem no meio, e vou trabalhar as estratégias. Como que eu trabalho as estratégias? Fazendo análise dos meus pontos fortes e meus pontos fracos dentro da empresa, analisando as oportunidades e ameaças para que essa empresa desenvolva ações para um futuro melhor. É assim que funciona. E aí eu tenho meu Supply Chain Management, que eu estou falando da minha gestão de cadeia de suprimentos, que eu vou olhar os suprimentos na minha empresa desde a base ali, desde a matéria-prima, que quando ela começa a ser desenvolvida, até o meu consumidor final. Porque o foco tanto do SCM, que é a minha gestão de cadeia de suprimentos, quanto com a minha gestão de relacionamento com o cliente, ele busca o tempo todo a satisfação desse cliente, a felicidade dele. Ele busca que esse cliente tenha uma sensação de prazer, seja aquele produto ou serviço que ele vai consumir. Então, ele precisa desenvolver toda a cadeia de suprimentos. Então, ele tem que fazer tanto na logística interna quanto externa e também dentro da logística reversa como que funciona. Então ele pode começar a analisar a partir do consumidor até chegar aqui na matéria-prima. E ele tem que analisar cada uma dessas etapas para que o produto seja entregue no prazo previsto, dentro do que foi estipulado para o cliente e com a máxima de qualidade possível e esperada por esse cliente. E aí nós temos o nosso Balance Scorecard, né? Nossos indicadores de desempenho dentro de uma empresa. O que nós buscamos dentro do Balance Scorecard? Analisar a empresa dentro do campo da estratégia e da visão. Se eu estou falando de visão, eu estou falando de uma das diretrizes organizacionais de uma empresa, que é como que ela quer ser vista no futuro. E aí o Balance Scorecard, ele tem 4 etapas: o cliente, o financeiro, o processo interno de negócio e a aprendizagem e crescimento. O que seria esse meu Balance Scorecard? Ele seria basicamente, o meu BSC, uma mesa. E aí, nessa mesa aqui, esse tampão aqui, a parte de cima da mesa, seria a minha visão e minha estratégia, que faz parte lá da minha diretriz organizacional. Quais são elas? A minha missão, visão e valores. Missão, razão de existir da empresa, por que ela foi criada. A minha visão, como que ela quer ser vista no futuro. E meus valores, que é o que rege o comportamento de cada um dentro da empresa. E a partir dessa missão, visão e valores, você define as estratégias da empresa. Então, seria como se fosse essa mesa, e dentro dessa mesa, cada uma das outras variáveis, das outras perspectivas, seria como se fosse um pé. Então, eu vou ter o pé do cliente, o pé da aprendizagem e inovação, vou ter do crescimento e vou ter a perspectiva também financeira. Então, essa mesa, ela não pode estar balanceada, ela não pode ser tronchinha, ela não pode ser desnivelada, ela tem que estar totalmente apoiada. E quais estratégias e quais indicadores você vai utilizar para que essa mesa esteja equilibrada? Aí o Balance Scorecard fala isso, são de indicadores de desempenho, onde que vai olhar o campo financeiro como uma consequência, porque o produto do Balance Scorecard é o mapa estratégico. São ações que vão ser realizadas em cada uma dessas etapas que vai impactar o financeiro. Então seria como que se dentro do campo na aprendizagem, fizesse um treinamento de atendimento ao cliente, que gerasse uma inovação dentro da empresa. Se gera uma inovação dentro da empresa e o cliente é melhor atendido, ele vai consumir mais. Se o cliente consome mais, ele vai comprar mais. Se ele compra mais, impacto financeiro que vai também trazer para os acionistas. Então, uma consequência vai impactando a outra, é um efeito dominó. Então, eles não são isolados. Vamos ver essas perspectivas? Então, eu tenho aqui a perspectiva financeira, como ela quer ser vista para esse cliente, os processos internos de negócio, como que ela pode se desenvolver, ter a máxima eficiência possível, como que ela pode aprender com ela mesma e como ela quer ser vista para os clientes. E aí nós temos o nosso BI, o Business Intelligent, onde você vai aqui nesse subconjunto ter
a partir do seu negócio, a sua gestão e a sua tecnologia da informação, que o BI é nada mais nada menos que um processo de técnicas e conceito, aonde busca aqui para que ele possa coletar e organizar o máximo de informações possíveis para a empresa. Então, a partir do momento que ele faz essa análise, ele consegue se desenvolver mais. Então, BI é um conceito, é um processo de técnicas na qual a sua empresa vai utilizar dentro do seu negócio, dentro da sua gestão e da tecnologia que você está aplicando. Implantação de um sistema de gestão. A empresa Descanso, ela sabia que ela estava crescendo, mas ela começou utilizando o que todo mundo utiliza, né? O maior sistema de gestão que nós temos, um dos mais baratos, que são as planilhas eletrônicas. Esse sistema de apoio à decisão, o nosso SAD. E aí, não é errado começar utilizando o Excel, utilizando essas planilhas eletrônicas, mas elas não vão gerar toda a eficiência possível. Então, primeiro eles querem implantar um sistema de gestão na empresa, mas como que eles vão fazer isso? Vamos ver esse desafio? Então, os sistemas utilizados pela Descanso são obsoletos para a necessidade que ela tem agora, neste momento. Foi bom durante um tempo? Foi perfeito. Mas agora, como ela está crescendo, adquirindo cada vez mais mercado, ela precisa atender, ele não está atendendo essas necessidades de crescimento, ela precisa atender essa necessidade, esse crescimento dela. E aí você vai ter que utilizar a simulação como estratégia para mostrar as vantagens e também desvantagens, porque tem um custo nisso. Então, a gente também tem que levar em consideração que não só tem pontos positivos, mas também tem os pontos negativos. A empresa está preparada para gastar esse dinheiro neste momento? Ela está ali capacitada, a questão de treinamento que tem que fazer e de atualizar todo o sistema de gestão da informação da empresa. Então, essa é a base, é isso que ela precisa fazer neste momento. Então, primeiro, o uso correto das informações, mostrar a necessidade desse uso correto dessas informações, é chegar e perguntar para o gestor, olha, quanto que a empresa planeja crescer daqui 2 anos, daqui 1 mês? Qual foi o crescimento dela no semestre passado, no ano passado? Aí se ele falar assim, ó, é mais ou menos... Não. Vai falar assim, ó, vem cá, vou te mostrar aqui. Dentro desse sistema, você coloca todos os pedidos faturados e os pedidos entregues, aí você consegue analisar aqui, ó, quais são os pedidos, os produtos que teve devolvido, de qual cliente que foi, qual foi o nível de satisfação desse cliente, quanto que a empresa cresceu no último semestre, no último trimestre, quais são as perdas que a empresa teve, quais são os produtos que mais venderam e cada margem de contribuição. Tudo isso integrado com o estoque ali, tudo integrado com também o setor de produção, e aí mostra as perspectivas também do campo financeiro e do campo de marketing. Aí você vai mostrando as relações, e a partir do momento que alimenta esse sistema com dados corretos, a quantidade de informações que vai gerar para o processo de tomada de decisão. Então, primeiro passo, mostra essa necessidade, mostra por que utilizar esse sistema e o quanto que a empresa pode alavancar, o quanto que a empresa pode crescer. Porque a intenção não é que todas as empresas cresçam e se desenvolvam cada vez mais. Então, vamos ver as outras etapas? E também pode destacar como que a empresa pode ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes ao utilizar um sistema de gestão integrado na empresa. Então, para analisar, primeiro passo no sistema de gestão é olhar se ele tem funcionalidade mesmo para a empresa, se ele é exclusivo, se ele é único, se ele vai atender às necessidades. E aí sim, a aplicabilidade, todo o sistema vai ser aplicável, pode ser só algumas partes dele. O que vai ser utilizado? Quais serão os treinamentos? Quem que vai usar mesmo esse sistema e quem que vai gerar esses relatórios? Analisar a eficiência desse sistema e quanto que ele pode trabalhar da melhor forma possível para a empresa, com os melhores recursos ali, buscando sempre a efetividade. E aí um dos sistemas que é mais utilizado nesse momento é o ERP, que aí você vai trabalhar todo o planejamento desses recursos empresariais da empresa. Você vai olhar a empresa para cada uma das áreas dela, como se fosse aqui
o RP, e aí você teria o setor de finanças, o setor de produção, o setor de logística, você teria o setor contábil, o setor de controladoria. Então, você ir dentro desses sistemas, você vai desmembrando outros sistemas que podem vir à necessidade da empresa. Então, dentro da gestão de cadeia de relacionamento com o cliente, quais setores que você precisa desenvolver ali, o que precisa? Mas como que faz isso? Fazendo uma análise SWOT da empresa, vendo as necessidades, as oportunidades, o que ela tem de fraqueza ali, o que ela precisa melhorar, quais são as variáveis internas que elas estão bem, quais variáveis externas que a empresa não está percebendo, não está ali analisando, que pode vir prejudicar ela. Então, faz uma análise constante dessa empresa para aplicar um sistema de gestão mais adequado, um sistema de gestão que vai apoiar essa decisão, que vai auxiliar esse processo de decisão e não atrapalhar. Porque muitas vezes a empresa quer colocar o melhor sistema de gestão e não analisa aquele que é o melhor para ela, naquele momento, naquela situação. Isso é crucial para o desenvolvimento de uma empresa. Agora, no nosso momento de interação, eu faço a seguinte pergunta para você: quais estratégias utilizar para mostrar a importância do sistema de gestão de informação adequado para as empresas? Aquele que é mais utilizável para ela, para cada uma das empresas, independente do porte, independente do seu ramo de atuação. Como que você mostraria, que estratégia você utilizaria para mostrar a importância desse sistema de gestão da informação? Manda aí suas contribuições que nós voltamos já já. Como que você pode mostrar, sensibilizando a empresa, você mostrando a importância? Como que você mostra essa importância? Mostrando a necessidade, falando assim, olha, a quantidade de relatórios que você gera, a quantidade de tempo que você vai economizar, a partir do momento que você mostra a economia no tempo e o ganho que vai ter na produção e a quantidade de custos que vai diminuir, a empresa vai olhar assim, eu preciso de um sistema de gestão, um sistema de apoio à decisão, porque a partir do momento que eu integro cada uma das áreas, eu não preciso ficar perdendo tempo para ficar vendo relatório do setor de produção, do setor financeiro, cada um de forma isolada.
para eles decidir o quanto que vai aumentar as vendas e o quanto que vai vender. Não, no momento que está acontecendo a venda ali, o setor de produção já pode estar começando a trabalhar, a desenvolver os produtos, o setor de compra já pode começar a fazer as compras ali, o setor de estoque já pode gerenciar aquele estoque. Então, mostrar essa integração e a necessidade dele é crucial para o desenvolvimento de uma empresa. Teorias da simulação, jogos empresariais e simuladores. Eu preciso entender como que embasou a minha simulação, aonde que ela nasce, da onde que ela vem. Se eu não entender a histórica, o sentido, fica muito incipiente entender o que é uma simulação. Então, por volta da década de 30, de 1930 ali, um pouco antes, 1920, começaram a estudar as teorias dos jogos, mas foi mais ali em 30, mais para a década de 30, que começou a estudar mais. Aí, o que é? A teoria dos jogos é um ramo da matemática aonde estuda situações de conflito, aonde estuda situações de decisão, aonde tem dois jogadores ou mais, aonde que ele vai utilizar a melhor estratégia que ele tem para desenvolver o melhor resultado possível, melhorar o resultado. Só que tem que entender dentro da teoria dos jogos, se o jogador A realiza essa ação, o jogador B também vai fazer. Ele vai mudar a estratégia, ele vai mudar ali a sua ação e decisão para melhorar o seu resultado. Então, a teoria dos jogos vem estudar essa relação de melhorar cada uma das estratégias a partir do resultado que tem. E aí ela começou a analisar e falou assim, nossa, as empresas também fazem isso. Elas sempre tentam analisar as dinâmicas para melhorar o seu resultado. Ela quer ser mais competitiva, ela quer ser mais estratégica, ela quer aumentar sempre a sua fatia de mercado. Mas o concorrente também quer fazer. Não é só a minha empresa, as outras empresas estão fazendo isso constantemente. Então, entender como que funciona essa dinâmica é a base da teoria dos jogos. Vamos ver como que ela se desenvolveu? Então, a teoria dos jogos, ela vem a ser um marco em 1944, quando o John von Neumann, que é um austríaco matemático, junto com Oscar Morgenstern, que é um economista, publicaram o livro Teoria dos Jogos e do Comportamento Econômico. Aí eles faziam uma relação da economia das empresas, como que elas estão no mercado, e a relação da teoria dos jogos. E aí, a partir desses estudos, eles conseguem definir o que se vem a se chamar a teoria dos jogos. Em 1994, 50 anos depois, John Forbes Nash, que é um americano, ele desenvolveu o equilíbrio de Nash, que rendeu para ele o Prêmio Nobel da Economia. O equilíbrio de Nash, ele representa uma situação em que um jogador não deseja mais alterar ou mudar a sua estratégia unilateralmente. Ele pensa assim, se eu mudar, o meu outro oponente também vai mudar. Porque o equilíbrio de Nash, ele vai analisar a empresa inteira. O que Adam Smith fala? Olha, melhora, faz o melhor que é para a sua empresa, faz o melhor que é para você. Aí, equilíbrio de Nash, Nash fala assim, olha, não é somente o que é para você. Você tem que olhar o que é melhor para você e para o grupo. Você não pode olhar de maneira isolada. Então, pensa que todo mundo está praticando um preço. Aí você entra no mercado e coloca muito abaixo. Pode ser considerado até dumping, pode ser considerado aqui que você está realizando uma prática para derrubar as outras empresas, porque não é um preço justo. Ou vamos analisar, ele fala assim, olha, se cada um for só para um nicho de mercado, um vai neutralizar o outro, porque todas as empresas só vão atender um público. Então, vamos pensar no campo da alimentação. Você tem empresas que vão trabalhar com fast food, tem empresas que vão trabalhar com alimentação saudável, tem alimentação mais caseira, daí tem todas as classificações, pode ser diabético, com pessoas com restrição alimentar e assim sucessivamente. Aí fala assim, olha, tem mercado para todas as empresas. Você quer trabalhar com fast food? Então você vai trabalhar com fast food. Você quer trabalhar com alimentação saudável? Você vai trabalhar com alimentação saudável. Mas pega um nicho dentro. Agora, se todo mundo trabalhar somente aqui no fast food, ninguém vai atender os outros nichos de mercado e uma empresa vai ficar gladiando com a outra aqui nesse nicho. Então, o Nash fala assim, olha, faça o que é melhor para a sua empresa, mas também para o mercado. Diversifica. Então, cada um pega uma possibilidade ali, cada um pega um nicho, não precisa todo mundo focar
somente em um. Por isso que cada vez mais nós temos empresas mais especializadas, já percebeu? Trabalhando em cada vez nichos mais restritos de mercado para atender aquele público, aquele perfil de cliente que quer ser único, que quer ser exclusivo e tem mercado para isso. Então, o Nash fala assim, olha, é fundamental você entender esse equilíbrio. Só existe esse equilíbrio se você fizer o que é melhor para você e também para os seus concorrentes. Vamos ver as outras possibilidades? Na teoria, ela diz o seguinte, ela é baseada, ela é fundamentada em 3 possibilidades. Primeiro, a probabilidade plausível a partir da existência de número X de variáveis, ou seja, eu tenho um número de probabilidades que eu posso realizar na tomada de decisão e a partir daí eu vou desenvolver um número de variáveis. Ou também as informações, ou eu posso utilizar indicadores que vão mostrar a importância da existência de cenários que possa vir a acontecer. Ou mesmo os ofensores que possam modificar, ou seja, o jogador modificar ali as variáveis que vai impactar também no cenário, ou provocar mudanças na probabilidade desses cenários que vêm a acontecer. Então eu tenho que entender como que eles funcionam. E aí nós chegamos no que a gente chama de dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro é analisado em cima de uma matriz onde você tem as variáveis confessar e não confessar e vai fazer o cruzamento de cada uma dessas variáveis, mas eu vou montar com você. Aí o que seria? Seriam 2 suspeitos, são presos. E aí, eles são suspeitos ainda. Aí o delegado não tem certeza de quem cometeu o crime ou se foram os 2. Aí ele chama eles e vai falar assim, olha, se você entregar seu amigo, você tem um benefício. E aí ele mostra as estratégias se ele confessar ou não confessar. Isso se chama o quê? Que a gente utiliza hoje? Delação premiada. Mas eu não vou entrar nesse campo da delação premiada. O que acontece? O delegado chama cada um isolado, separado, para que nenhum ouça o outro e vai falar o seguinte, olha, se você confessar quem cometeu o crime, o outro suspeito que cometeu o crime ali vai pegar 10 anos de prisão e você vai ficar livre. Se você não confessar, vocês vão ficar presos 1 ano e ele também vai ficar preso 1 ano se ele também não confessar. Se você falar que fez o crime, você confessar que cometeu o crime, mas ele também confessar quem cometeu o crime, cada um vai pegar 3 anos. Aí o que você tem que analisar? O que é melhor para você e o que é o melhor para o seu adversário também, aquele que estava ali no parceiro de crime. Então você não vai olhar simplesmente, eu vou confessar, porque se eu confessar, eu fico livre, ele vai preso. Mas será que ele também não vai ter a mesma ideia? Porque ele vai pensar somente nele. Se ele pensar somente nele, o outro parceiro de crime também pode fazer isso. Então você tem que analisar dentro das estratégias, dentro da matriz, o melhor resultado. Aquele que vai satisfazer tanto as suas necessidades quanto a dele. Vamos montar essa matriz? Então ficaria mais ou menos assim. Primeiro, se os 2 confessarem, cada um vai pegar 3 anos de prisão. Se o B não confessa, mas A confessa que cometeu o crime, então B vai ficar preso e A vai ficar livre, ou se um confessar e o outro não, então B vai ficar livre e A vai ficar preso, ou nenhum dos 2 confessa, nenhum fala nada e cada um fica preso 1 ano. Qual é o melhor resultado? O melhor resultado é aquele que é o melhor para os 2, que vai ser cada um ficar preso somente 1 ano. Claro que cada um queria ficar livre, mas o risco de pegar 10 anos ou pegar 3 anos é muito grande. Então é melhor eles ficarem presos 1 ano e sair da cadeia. E aí, como que eu analiso? Eu tenho que analisar que as empresas vivem dentro de um ambiente altamente competitivo. Então, tem que fazer o que é melhor para o concorrente, mas também o que é melhor para ele dentro desse equilíbrio de Nash, que aí a empresa consegue ter sucesso e maior vantagem competitiva. Porque o mercado é uma concorrência imperfeita. Eu não consigo saber exatamente o que o meu concorrente está fazendo. Então, a partir do momento que eu tomo umas estratégias, ele também vai tomar outras estratégias para melhorar o resultado dele. É isso que as empresas fazem constantemente. Se uma empresa lança uma tecnologia, rapidamente a outra lança também, para que ela possa ter um destaque no mercado. Então, não é uma concorrência
perfeita, tudo equilibrado. Não, é imperfeita. Por isso que a teoria neoclássica teve que ser revista várias vezes, por causa dessa imperfeição no mercado que gera esse desequilíbrio e essas vantagens competitivas. Competitividade empresarial. Como que eu vou aumentar minha competitividade? De que maneira que eu vou desenvolver mais estratégias? Como que a minha empresa vai alavancar? Como que ela vai pegar dentro da fatia de mercado existente, aumentar a sua parcela? Porque o mercado é único. Então vamos pensar que a gente trabalha ali com 10 clientes, mas o mercado total tem 100 clientes. Então cada empresa tem uma parcela do mercado. Você quer aumentar o quê? Para 12, 13 clientes. Se você aumentar para 12, 13 clientes, esse mercado continua tendo 100 clientes. Alguém perdeu o cliente ali. Alguém perdeu um consumidor. Então, como fazer isso? Vamos ver. Primeiro, eu posso utilizar os simuladores. Mas como que eu vou utilizar esses simuladores? Dentro da teoria dos jogos, nós temos o processo de tomada de decisão, porque eu vou ter que desenvolver estratégias ali. E essas estratégias vão envolver a decisão. E a decisão é pautada em análise, em ver as melhores alternativas, melhores possibilidades. Então, eu tenho que utilizar os tipos de simuladores mais adequados para a minha empresa. Eu vou utilizar o quê? Os simuladores lógicos. Quando eu estou falando de lógica, eu estou falando daquele raciocínio que é uma série, é analisada, é encadeado, ou aquelas ideias que são ligadas de maneira consistente, coerente. Então, meus simuladores lógicos, eles trabalham com variáveis matemáticas e com dados que possam ser mensurados em forma de indicadores de decisão. Já meus simuladores matemáticos, eles não entregam nenhum tipo de indicador como simuladores lógicos, mas eles vão entregar relatórios com informações matemáticas. E meus simuladores quantitativos e qualitativos, eles vão trabalhar tanto com dados como também no campo abstrato. Então, ele é um pouco mais completo, eles vão tratar os dados e transformam em indicadores que vai permitir um maior desenho de cenários. Então, a minha empresa vai utilizar aquele tipo de simulador que é mais adequado para ela naquele momento. E aí sim, eu parto para 5 forças de Porter, onde eu vou analisar cada uma das minhas variáveis, como que ela acontece. Então, na competitividade, segundo Porter, a primeira base é analisar a ameaça de novos entrantes, de novos produtos, analisar o fornecedor, analisar os produtos e analisar o cliente. E isso tudo também em cima do meu concorrente, o que meu concorrente está fazendo. Então ele fala assim, olha, a primeira base é você ver a rivalidade entre os seus concorrentes. Qual a rivalidade que é existente ali? Qual o poder de barganha, qual o poder de troca que você tem com o seu fornecedor? Seu fornecedor entrega seu produto, a matéria-prima para você fazer em 20 dias, será que ele não está entregando em 18, em 15 dias para o seu concorrente, que seu concorrente ganhe um tempo maior de produção? Qual a ameaça de produtos que venha substituir o seu produto? Então, se você trabalha com fast food, qual a probabilidade de entrar um novo produto que venha substituir? Qual é a probabilidade do seu consumidor não ser fiel ao seu produto, à sua marca e rapidamente migrar? Porque a produtos substitutos tem diversas variáveis que vai fazer o cliente pode mudar. Pode ser a qualidade do produto, pode ser o preço do produto, dependendo de que fase da economia que está vivendo. Ele fala assim, não, está muito caro, eu vou consumir um produto mais barato. Então, vamos supor que ele consumia sabonetes líquidos e aí ele começou a utilizar sabonetes em barra, porque estava um pouco mais barato. Então, qual é a ameaça aqui? O poder de barganha do cliente, então analisar e fidelizar esse cliente, e a ameaça de novos entrantes, a ameaça de novos produtos no mercado, a ameaça de produtos que não esperava. Então você estava ali trabalhando com fast food, você estava trabalhando com produtos de consumo rápido, então e não saudáveis, qual a possibilidade do consumidor comprar produtos que tenha que sejam mais saudáveis, mas também sejam rápidos. E aí nós temos as nossas competências para a competitividade. Toda vez que eu estiver falando de competência, eu posso lembrar do
chá. Chá não é quando as pessoas desenvolvem a competência que é como saber fazer, é saber. É o saber que tem que mudar, é saber o que tem que ser feito, mas a habilidade não é saber fazer. Então, eu sei que a minha empresa mudar, mas como? Então, eu preciso ter a habilidade para mudar. E aí, eu preciso ter uma atitude, eu preciso ter uma motivação, ou seja, ir lá fazer. Não adianta nada eu saber que eu tenho que mudar, eu saber como mudar e eu não realizar a atitude. Seria como aquela frase clássica que você vê, às vezes as pessoas sabem que tem que emagrecer, sabem que tem que mudar o comportamento, sabem como fazer isso, mas não tem um pingo de motivação para realizar isso. Então não vai ali e não tomar atitude. E aí, para que você tenha uma boa competência, ela está alicerçada não só a competência, habilidades e atitude, mas também os valores que vão reger essa pessoa, essa empresa, e também a ética. Aí nós chegamos o quê? Na chave, que é o crucial para o desenvolvimento de uma empresa. E aí nós temos o quê? Algumas competências centrais. Aquela competência técnica, aquela competência onde você vai analisar os processos, a técnica, a dinâmica ali. Você tem um conhecimento mais específico sobre aquela ação que está sendo realizada, aquele produto ou serviço que vai ser entregue. Uma competência conceitual, uma visão sistêmica de todas as áreas, de todos os setores, entender essas interdependências, interrelações. Uma competência humana é trabalhar com as pessoas, porque todas as atividades você trabalha com pessoas, como fazer essa gestão de pessoas, como trabalhar cada uma das áreas, as motivações para essa empresa desenvolver mais e as competências gerenciais, é trabalhar ali as estratégias e as gestões da empresa com todos os seus problemas, com todas as suas variáveis para que ela possa crescer, se desenvolver, porque é isso que as empresas buscam. E aí tem que trabalhar cada uma dessas competências para que possa gerar uma chave, habilidade, competência, habilidades, atitude, valores e ética. Só assim a empresa pode girar a sua chave do sucesso. Criatividade versus competitividade. A empresa tem que ser competitiva, ela quer ser inovadora, ela quer crescer constantemente. Como? Com criatividade. Criatividade é fundamental para que ela possa crescer, para que ela possa ser inovadora, ter uma gestão de inovação. Mas como que ela faz isso? De que tipo de ambiente ela precisa? Primeiro, ela precisa ter um ambiente inovador. Mas que ambiente é esse? Um ambiente sem julgamento, um ambiente que as pessoas podem falar as suas ideias, as suas estratégias, e aí elas vão ser acolhidas e não já julgadas, tipo, não vai dar certo não. Não vai adianta tentar não, porque olha, aqui não funciona. Ou seja, tem que criar uma cultura onde todos, mas todos mesmo, dentro da pirâmide do planejamento estratégico, nós temos na parte mais alta, é o estratégico, que é o CEO, depois nós temos o tático e o operacional. Todos podem ser inovadores, todos têm que ser inovadores. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser a maneira como realizar o trabalho, pode ser várias áreas da empresa a fazer o seu trabalho da melhor maneira possível dentro dessa inovação. Vamos ver algumas características? Então, seria o quê? A criatividade pela inovação. E aí nós temos alguns tipos de criatividade. Primeiro, a gente tem as ideias criativas, que surgem de um alinhamento de informação que vai sempre motivar a sua realização, ou pode ser os processos criativos, que pode ser sempre baseado sobre diferentes formas de fazer algo, que eu vou pautar primeiro em cima de um briefing, depois eu vou realizar uma pesquisa, um conceito que eu posso desenvolver, a produção até entregar meu produto. E a inovação continuada? A inovação continuada, eu estou falando de criar uma cultura de inovação, criar um ambiente de inovação constante, que é onde que cada um pode inovar. Então, a inovação constante por meio do incentivo dessa inovação. E aí, como que eu tenho uma gestão da inovação? Minha gestão da inovação, ela vai ser pautada, primeiro, na criatividade,
Aqui na minha criatividade, eu estou falando das ideias, dos processos cognitivos, também pela invenção, aonde eu estou trabalhando as tecnologias, os processos, né, de tecnologias, e também a inovação. E na inovação, eu estou falando dos mercados, dos processos empresariais. Quando eu junto a inovação, a criatividade e a invenção, quando eu consigo juntar esses esses conjuntos, eu formo um subconjunto que é a minha gestão da inovação, é a minha gestão do desenvolvimento, minha gestão do crescimento da empresa. E aí, como que eu vou crescer? Eu vou crescer através dos meus vetores da competitividade, meus vetores que vão desenvolver a minha empresa. E eles podem ser o quê? Pode ser aqueles vetores que vai mensurar, que vai quantificar, que eles vão me dar dados ali da minha competitividade. Então, eu tenho meus vetores que são chamados de causais, que eles vão orientar para uma maior competitividade minha empresa. Eu estou falando de lucro, lucratividade, produtividade, dentro desses vetores de desempenho, que vem a ser sempre uma consequência. A competitividade é uma consequência das ações que eu estou tomando na minha empresa, e os vetores de competitividade consolidados, que é aqueles indicadores baseados na ação em si da empresa. Ou seja, a competitividade já seria um desempenho superior. Eu já tenho consolidado ali o desempenho da minha empresa, e a partir dali eu vou. Ele não está na causa ainda, eu não estou buscando a lucratividade, eu não estou buscando somente a produtividade, que isso eu já consolidei na minha empresa. Eu estou indo para um outro patamar. Aí Barney fala o seguinte, olha, esses dois vetores a gente pode desmembrar em outros vetores. E aí você vai analisar cada um desses vetores, porque quanto mais você vai ramificando, vai especializando, você vai no cerne do desenvolvimento, você vai na causa, você vai no foco ali, no coração, para crescer mais, para desenvolver, porque se você entende os motivos, a razão, fica mais fácil você tomar uma ação, porque vai fazer sentido, vai ter significado. Então, vê esse desdobramento? Então, ele pode se desdobrar em vetores da sobrevivência, ou seja, como diz o nome, são vetores que vai sobreviver à empresa, aqueles vetores que vão desenvolver ela. Pode ser os indicadores econômicos, como margem bruta, margem líquida, ponto de equilíbrio, liquidez corrente, a EBITDA da empresa, reserva de capitais, ou também pode ser os vetores contábeis de desempenho, os vetores que estão ligados à contabilidade da empresa. Então, pode ser aqueles indicadores analíticos contábeis, os análise vertical, análise horizontal pode ser do balanço patrimonial, do DRE, do fluxo de caixa, e os vetores de geração de valor para acionistas. Os vetores de geração de valor para acionista, eles precisam analisar como que vai ser entregue esses recursos, como vai ser a divisão do lucro do resultado, e também como que vai ser o capital reinvestido na empresa. E aí nós temos os valores de VPL, valor presente líquido na empresa, que é a capacidade da empresa conseguir honrar cada um dos seus compromissos. Ela vai olhar assim, olha, quanto que ela tem hoje para poder pagar, caso ela precisasse pagar hoje. Mas quanto que está esse valor? Lá no futuro. Ou seja, ela vai pegar esse valor do futuro, vai para trazer para o dia de hoje, para ver quanto que essa empresa teria hoje, se ela seria capaz de honrar. Aí você fala assim, é legal, isso é bacana, mas muitas vezes as empresas não fazem. Ela faz investimentos que ela acha, ela tem uma ideia que vai pagar, ela acredita que vai pagar, na hora que você faz o VPL, puxa para o valor de hoje, o valor presente líquido, o quanto que sobra, ela está tendo prejuízo astronômico. Ela não tem ideia de quanto que ela pode estar devendo. Então, ela tem que tomar uma ação nesse momento para mudar. Então, esses vetores, você vai analisar sempre quanto que ela tem de sobrevivência na empresa. Se a gente for analisar a margem líquida e a margem bruta, é o quanto que essa empresa tem para pagar cada uma das suas áreas, e aí depois vai analisar os vetores contábeis, os vetores também para entregar para os acionistas, porque os acionistas, os gestores da empresa, os que ganham por labora, eles não vão trabalhar para falar assim, não precisa pagar meu salário hoje não,
eu estou trabalhando aqui por prazer. Não, eles têm que também ter uma remuneração. Eles também têm que ter o seu ganho ali. Então tem que analisar ele e o quanto que essa empresa pode honrar os seus compromissos. Por isso que eu tenho que analisar a partir dos vetores causais e consolidados o desmembramento dele, a ramificação dele dentro desses outros vetores. E dentro desses vetores de sobrevivência, você pode ramificar novamente para cada área da empresa, para cada análise que for fazer. E isso a empresa, a partir desses vetores e entendendo a criatividade, ela vai alicerçar, ela vai embasar para ver o quanto que ela pode crescer e o quanto que ela pode desenvolver. Criatividade na Descanso. A Descanso sabe que ela estava aumentando a sua parcela no mercado, ela sabe que ela estava sendo uma empresa que estava se desenvolvendo cada vez mais, ela estava implantando sistemas de gestão da informação mais adequado. Daí ela falou assim, nossa, eu preciso ser criativa, porque eu sou a inovação no mercado, sou eu que lancei meu produto novo. Dentro das 5 forças de Porter, ela é um novo concorrente, ela entrou com um novo produto aqui, então ela ameaçou os concorrentes, ela teve novos entrantes, então ela tem uma fidelização ali dos clientes, mas ela quer continuar aumentando a sua fatia no mercado, a sua parcela do mercado. Ela não quer ficar ali estagnada. Como ela vai desenvolver essa criatividade? Vamos ver o desafio? Então, primeiro, ela precisa desenvolver um ambiente criativo, um ambiente confortável, ter uma cultura criativa. Então, ela quer desenvolver um ambiente criativo na Descanso, sem que as atividades rotineiras, as atividades do dia a dia, atrapalhem o seu processo de criatividade e também desenvolvimento da competitividade. Ela precisa ter uma rotina, ela precisa ter uma dinâmica ali, mas ela não quer que isso venha atrapalhar. E a gente sabe que as empresas, como todas as áreas, têm processos ali rotineiros, têm processos que podem matar, diminuir ali a criatividade e que precisam ser feitos. Mas como fazer eles da melhor maneira possível e desenvolver uma criatividade constante? Vamos ver? Então nós temos que fazer o quê? A gente tem que criar uma empresa criativa. Então, como que cria? Primeiro passo, um bom ambiente criativo. Criar um ambiente de situação que as pessoas sintam uma vontade de trabalhar, sintam um prazer em estar ali e de se desenvolver essa empresa. Porque desenvolvimento é um crescimento maior. E aí esse ambiente criativo tem que ser primeiro o espaço físico que está falando, o espaço de trabalho mesmo, um espaço aonde as pessoas vão chegar e é um ambiente que tenha tinturas, tem pinturas, tenha um ambiente que você sinta a criatividade fluindo. Não é aquele ambiente monótono, aquele de uma cor única, que não possa desenvolver a criatividade. É um ambiente que desenvolva a criatividade. Então, tem uma ergonomia também, cadeiras, mesas, que são adaptadas para que a pessoa possa se sentir confortável ali quando ela sentar, quando ela começar a trabalhar. Então, ela vai ter que criar esse ambiente para que aonde que ela possa se desenvolver mais. Sabe aquela situação que às vezes você fica pensando, tentando ter uma ideia e não tem? E daquelas situações mais inesperadas, às vezes você está dormindo, você acorda, você fala assim, tive uma ideia, agora eu consigo solucionar aquele problema. O que aconteceu? Seu cérebro esgotou todas as possibilidades de estratégia para desenvolver aquele problema, aí ele estava cansado, saturado, no momento que você está de descanso, de descontração, vem aquele insight, vem aquela ideia. Então, o que você faz? Você tem que criar um ambiente para que as pessoas possam estar trabalhando ali, naquele constante ali, e ao mesmo tempo elas possam sair para um outro ambiente e elas relaxar para que elas possam desenvolver a criatividade. Mas claro que criatividade não é falar assim, olha, eu preciso que você me desenvolva para hoje ideias criativas, eu preciso que você mude agora. Não, não é assim. Não tem início e fim. Cria o ambiente, cria um desenvolvimento, cria processos criativos, que cada vez que uma pessoa está trabalhando ali, ela fala assim, eu sei como mudar esse processo de trabalho meu, que eu vou trabalhar mais. Não é trabalhar mais assim, ai, não quero trabalhar mais. Não, olha, eu posso fazer de uma melhor maneira isso aqui, uma maneira mais eficiente, e dessa maneira eu vou conseguir
ter mais resultado no meu trabalho, eu vou diminuir meu tempo aqui também de fazer nessa tarefa. Então, é desenvolver essas estratégias. Então, primeiro, um ambiente criativo, um ambiente atrativo, um ambiente que seja bonito na parte física mesmo de se olhar, que você sinta prazer só de entrar ali. E aí, você cria uma inovação continuada, ou seja, esse ambiente continuamente vai criar inovação. Inovação não pode ter julgamento, criatividade não pode ser julgamento. Você não pode ali julgar, ó, tá certo, é errado, não, você teve ideia boa, você não teve. Não, todos têm que ter. Vamos ver outras estratégias? E aí, a gente pode trabalhar alguns pontos. Um sistema de gestão de informação para gerar efetividade, onde que ele vai buscar informações que ele precisa para desenvolver o produto, o serviço, do que ele está acreditando ali dentro do processo de tomada de decisão. Porque eu tenho um sistema de gestão da informação, eu vou desenvolver mais, porque eu tenho de onde coletar essas informações, eu tenho que ter uma cultura inovadora na empresa, eu preciso que todos entendam dessa cultura inovadora e também uma inovação continuada. Eu preciso ter um ambiente que vai criar inovação constantemente. Não é falar assim, olha, esse mês nós vamos inovar, mas às 5 horas da tarde a gente vai parar, viu? Não vai inovar mais não. Ah, daqui 2 meses nós vamos começar de novo. Aí nós vamos ter 3 horas de inovação. Não é assim que funciona. É criar um ambiente constante. E vai ter momentos que vai ter mais inovação, menos inovação, mas isso é natural. É esperado, as pessoas não vivem todos os dias tendo ideias novas, são pessoas diferentes que têm ideias novas, mas não a mesma pessoa. Isso é importante entender, que daí muda as estratégias e esse ambiente é inovador e sem julgamento. Minutinhos, uns momentos de pergunta para você mandar as suas dúvidas ali, os seus questionamentos para que possa ser respondido. Lembrando que a sua dúvida também pode ser a dúvida do colega. Mandem as suas dúvidas, nós voltamos já já.
Voltamos, um abraço para a aluna Kátia de Minas Gerais. Ela fala assim, ó, a simulação empresarial é utilizada nas pequenas empresas? Um abraço para Monte Claros. Deveria. Muitas vezes não é utilizada, mas deveria sim utilizar. O que acontece? As micro e pequenas empresas, ela às vezes acha que isso é um dispêndio, um gasto muito alto, mas esquece que se ela gastar ali naquele simulador, vai fazer com que ela não gaste muito mais se ela estivesse realizando aquela ação. Então seria assim interessante. Muitas não realizam. As startups estão realizando sim, mas as pequenas empresas, principalmente aquelas que foram criadas por necessidade, lembra lá empreendedorismo por oportunidade, por necessidade? O de necessidade é aquele que precisa criar sua renda rapidamente. Esses geralmente não, eles não utilizam, mas seria mais importante eles utilizarem, seria um bom crescimento para a empresa, mas é importante criar essa consciência, né, dos simuladores. Você já imaginou você em vez de realizar uma ação ali na prática, você vai primeiro para o simulador. Seria como se você estivesse pilotando um avião ali na prática e falasse assim, vamos ver o que se acontece se desligar uma turbina. Puf, cai o avião. Aí falou assim, ops, morreu. Aí não, se você está na simulação, você vai ver quais estratégias pode utilizar. Mesma coisa em todas as outras áreas da empresa, às vezes no lançamento de um produto, às vezes no lançamento de um serviço, dependendo de algumas áreas, é mais comum sim utilizar simuladores, mas outras não. Principalmente nas pequenas empresas, por necessidade, não utiliza, mas deveria. Obrigada pela sugestão e obrigada pela pergunta, Kátia. Agora o nosso recapitulando. Nós vimos a importância do ERP, como que ele se desmembra para todas as áreas da empresa, criando aqui como se fosse um organograma, mostrando como que funciona cada uma das áreas e as relações existentes entre elas e como que ela tem que trocar informações. Mas o ERP veio do MRP1 e do MRP2. Primeiro que ele veio dar embasado os estoques, depois as necessidades de materiais, nas necessidades de planejamento da manufatura de todas as áreas da empresa. E aí nós temos o que? O nosso CRM, nossa gestão de relacionamento com o cliente, como que tem que se relacionar com esse cliente, como que esse cliente quer ver os produtos da empresa, ele quer se sentir próximo, ele quer que seus problemas e seus conflitos sejam solucionados. E dentro do CRM você pode trabalhar tanto uma área de aquisição de conhecimento quanto uma área de interação com esse cliente e mostrar a importância para todas as áreas da empresa que o cliente é o foco. A empresa só existe porque o cliente vai comprar, porque o cliente vai consumir aquele produto. Se ele não comprar, esquece, você não tem mais área de RP, você não tem BSC, você não tem nada ali. Não existe empresa. Se você não tiver um produto que o cliente quer comprar, não tem. SCM, né, o nosso Supply Chain Management, onde você vai fazer a gestão de todos os insumos que vão ser consumidos, você vai analisar desde a matéria-prima, passando pelo fabricante, passando pela empresa, pelos distribuidores, nas lojas, até chegar nesse consumidor final. Todas as etapas dentro da logística reversa também tem que ser analisado. O BSC, o Balance Scorecard, os indicadores de desempenho, que vai ser pautado em cima da visão e da estratégia, olhado sobre mais 4 pilares, sobre 4 perspectivas, sendo que o financeiro vai ser uma consequência das outras áreas. E as 5 forças de Porter, que vai olhar sempre a competitividade dentro da empresa. As 5 forças de Porter vai falar, olha, você tem que analisar cada uma das áreas. Você não pode analisar essa empresa de forma isolada. E aí o equilíbrio de Nash fala, olha, faça o que é melhor para você e também para o seu grupo, para o seu oponente, para todos que estão ali. Se você quiser somente satisfazer as suas necessidades, você vai morrer nesse mercado e você vai ter um conflito muito grande. A simulação acontece dentro desse embasamento. A simulação vai olhar para todas as áreas da empresa. Quando a gente começa a fazer a graduação, você vai olhando financeiro, você vai olhando as teorias, você vai olhando as estratégias, vai olhando cada um dos campos de forma isolada.
E aí a simulação vem, integra todos eles. E entender a importância da simulação. E às vezes não precisa utilizar softwares não, grandes, caros, planilhas eletrônicas, você consegue fazer essa análise, porque você pode fazer a simulação dentro somente da sua empresa ou competindo com outras empresas, outros nichos de mercado. Aí você vai falar assim, mas como que eu faço isso? Que o mercado é muito grande. Começa ali na região que você está inserido. Olha, se você tem uma lojinha no bairro, quais são os seus concorrentes mais próximos? Aquele que o seu consumidor fala assim, não, eu vou sair dessa loja, daqui uns 100 metros eu tenho outra loja. Então ele é seu concorrente, que ela sai da sua loja para ir na outra, para ver o preço, para ver quais estratégias, política de recebimento, atendimento ao cliente. Então você pode, se for uma empresa pequena, começa fazendo ali sobre essas que estão mais em volta, dentro de um raio menor, para depois conseguir expandir. E planilhas eletrônicas são, sim, grandes ferramentas iniciais para você criar uma simulação. A simulação é aquela que é mais adequada. O que você quer ver? O que você quer analisar dentro desse campo? O que você quer treinar? Simulação está embasada diretamente a treinamento. Se eu estou falando de treinamento, eu estou falando de crescimento, estou falando de inovação dentro do desenvolvimento da minha empresa, que vai gerar mais competitividade. É uma escalinha, são etapas que têm que ser seguidas. Foi um prazer estar com você, um forte abraço. Espero que você tenha aprendido, que você entenda a importância de estudar cada dia um pouquinho para que você possa solidificar mais sua aprendizagem. Forte abraço e até breve!